Olha só, que bênção. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Você é um profeta de Deus e a gente não pode ser como Jonas, né? Porque Jonas, o que acontece? Deus dá a ordem para ele pregar, ele foge. Jonas fugiu. E você não fugiu, não, porque eu falei, você vai pregar domingo. Você falou, não, estou agarrado, pastor. Aí chegou ali para mim, pastor, estou pronto para pregar. Tá vendo? Então, assim como Jonas fugiu, tem muita gente fugindo do propósito de Deus, tá? E você nessa noite entrou aqui e ouviu essa história do profeta Jonas através do Hugo. Feche teus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida do Hugo, essa criança, Deus, que o Senhor tem colocado, meu Deus, assim, Deus, a tua palavra no coração. E tantos crentes, meu Deus, que não conhecem nenhum versículo da Bíblia. E é uma lição para nós aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, obedecer, ó Deus, a ordem do Senhor. Assim como o Senhor, ó Deus, ordenou Jonas. Jonas quis fugir e ver as consequências. Que a tua igreja possa seguir o seu propósito, meu Deus. Que o Senhor possa usar as nossas vidas como usou o Hugo nessa noite, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aqui. Glória a Deus. Agora você vai lá para a salinha lá com as crianças, tá bom? Ô, pastor, deixa eu só dar um recadinho pro pessoal que tá assistindo aí. Fala aí. Ô, gente, você que tá assistindo aí, o pessoal aí do outro lado da tela, ainda não se inscreveu e nem deixou o like? Que é isso? Então vai logo deixando seu like, se inscreve no canal da igreja. Afinal, essa igreja merece. Quem acha que merece, levanta a mão aí. Aleluia! Glória a Deus. Agora você vai para a salinha lá. Depois você fala para a tia lá, você pregar lá outra história, tá bom? Dá um aplauso ao Senhor Jesus aí, gente. Ô, você que está aí, dá um like aí, viu? Você viu o Hugo falando aí, né? Glória a Deus. Ousadia, que benção, né? Irmãos, olha só, deixa eu dar uns 2 avisos aqui. Quero falar para vocês, dia 20, nós teremos aqui um encontro de casais. Quem é casado aí? Levante a mão. Teremos um jantar de casais aqui, muito legal. E você vai poder participar. Quem está ali fazendo, o pastor Giovanni deixou... É você, Andrelina? Lá atrás, faz a inscrição, hoje mesmo. É apenas R$60 por casal o jantar. Baratíssimo. E você deve vir participar desse encontro aí, ser edificado. Vai ser muito legal. Tá certo? Em nome de Jesus. Irmãos, olha, eu estou impressionado. Nós estamos com 3 cultos na semana. Que é quarta-feira de manhã, 8 horas da manhã. Com a manhã profética. À noite, o culto da vitória. E sexta-feira, o culto de libertação. Então, o pastor Anor, ele está dirigindo esse culto. O pastor Jorge Linhares autorizou para que ele estivesse, que ele é da sede. E ele está conosco nas sextas-feiras. E você pode participar das campanhas de oração. É importante. Então, quarta-feira nós temos manhã profética. À noite tem um culto da vitória com a campanha de portas abertas. E sexta-feira nós temos também o culto de libertação. E você pode vir fazer uma campanha, trazer alguém para ser liberto aqui, porque Jesus, ele liberta, ele transforma, ele muda os corações. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes aí? Glória a Deus. Fiquei feliz de ver Cristina e Nadilson ali. Glória a Deus, que bênção. Sejam bem-vindos, tá bom? Dê um abraço lá na Cristina e no Nadilson para mim. Quem que pode ir lá dar um abraço? Vai lá dar um abraço lá, porque eles fazem parte desta igreja aqui. Glória a Deus, que bênção. Graças a Deus, um prazer tê-los aqui nessa noite. Mas alguém está nos visitando nessa noite? Levante a mão assim para a gente saber. Olha ali, ó, tem 2 visitantes ali também. Você vai receber um abraço aí também, com certeza. Glória a Deus, que bênção. Aplauda Jesus por essas pessoas. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, olha só. Eu quero informar para os irmãos também. No próximo, segunda-feira, eu vou estar indo para Israel, para Egito. Nós vamos estar ali no Monte Sinai. E você que não fez seu pedido de oração ainda, domingo que vem eu vou passar uma lista aqui, tá? Para você assinar, aí colocar o nome da sua família, que eu vou estar subindo lá os principais montes nesse nosso roteiro. Monte Sinai, lá onde Deus falou com Moisés face a face.
Vou estar subindo o Monte Sinai, vou estar no Monte Sinai lá. Vou estar também no Monte Carmelo, onde Deus mandou fogo ali, através da oração de Elias. E foi uma bênção. Já estive lá nesse monte 3 vezes, Monte Carmelo. Essa é a 4ª vez que vou estar no Monte Carmelo com a caravana do pastor Jorge Linhares. Então, o que acontece? Vai ser muito legal. Monte das Oliveiras, Monte das Bem-aventuranças, lá no Mar da Galileia. Então vai ser um tempo precioso de oração, de clamor. Se você pode, ó, o Vale de Cedron aqui, tá vendo? O Davi passou muitas vezes aqui no Vale de Cedron. Lá está a cidade, Monte Sião. Aqui é o monte onde Abraão foi sacrificar Isaque, Monte Moriá. E era um antigo templo de Salomão. Hoje é uma mesquita muçulmana, tá vendo? Essa não é a principal mesquita lá em Jerusalém. A principal mesquita é essa aqui, ó. Ok? Essa é a principal mesquita. Aqui é o Domo da Rocha. Aqui é o Domo da Rocha. As 3 grandes religiões do mundo, elas têm Jerusalém como uma cidade sagrada. Aqui, por exemplo, no Domo da Rocha, para os judeus, esse lugar é um lugar sagrado, um lugar onde foi o templo de Salomão, onde Isaque foi ser sacrificado por Abraão. Aqui. E para os judeus, esse lugar aqui foi o local onde Deus criou o mundo. Então, para os judeus, é um lugar importante, sagrado esse lugar. Para os muçulmanos, este lugar também é sagrado. Em 70, quando Jerusalém foi destruída, e depois foi construída aqui essa mesquita, essa cúpula aqui muçulmana, que você pode passar aqui na esplanada ali também, ok? Você pode até entrar lá dentro também. Só que ela é muçulmana, porém o que acontece? Para os muçulmanos, Jerusalém é a 3ª cidade sagrada. Por que Jerusalém é a 3ª cidade sagrada? Primeiro é Meca, onde estão os restos mortais de Maomé. Segunda cidade sagrada para os muçulmanos é Medina. E a 3ª cidade sagrada é Jerusalém. Porque para os muçulmanos foi justamente nesse local onde Maomé recebeu as tábuas do Alcorão. Por isso que os muçulmano não joga bomba em Jerusalém. Jerusalém é um lugar protegido. Assim, somente extremistas mesmo que querem, às vezes, destruir Jerusalém, Israel, mas para os muçulmanos, Israel é uma cidade sagrada. Para o Jerusalém, para os judeus também, porque os judeus vieram da tribo de Judá, né? As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. As 2 tribos, as 10 tribos do norte, houve uma divisão no reino de Israel. Reino do sul, reino do norte. Reino do sul, a tribo de Judá e Benjamim, onde surgiram os judeus. E a tribo do norte, capital, Samaria, de onde vieram os samaritanos. Então, os samaritanos não se davam com os judeus. Então, os judeus, samaritanos. Então, e para os cristãos, é uma cidade sagrada, porque nosso Jesus Cristo morreu aqui, Jesus pregou o evangelho aqui, Jesus passou um tempo aqui. Ali está o cenáculo, ali atrás, ali, ó. Vou estar nesse cenáculo, ali também. Então, eu quero que você venha no domingo. Coloque o QR Code aqui, por favor, do meu Instagram, porque eu vou postar tudo no Instagram, a viagem todinha, todo o trajeto. Eu queria que você orasse comigo lá nas orações, onde eu estiver, jogando lá nos stories, lá no meu Instagram, você pode acompanhar. Você pode seguir no Instagram ali, ó, PR Wesley Charles. Tem um QR Code, pode deixar aqui um pouco aqui. Você pode até fazer isso agora, e quem não me segue lá no Instagram. Então, domingo que vem, você venha para você escrever o nome da sua família, porque eu vou estar queimando os pedidos de oração que os irmãos já entregaram, e essa lista com todos lá no Jardim do Getsemane. Aqui, ó, saiu já a imagem. Jardim do Getsemane. Eu quero poder estar orando, clamando a Deus lá pela vida. Ore pela nossa viagem. Nós vamos estar fazendo o mesmo trajeto que o povo hebreu fez do Egito para Israel. Então, nós vamos passar pelo Mar Vermelho, vamos passar
o Monte Sinai, o Monte Horebe. E o Monte Sinai, são 8 quilômetros subindo. São 8 quilômetros. Tem parada de 2 em 2 quilômetros, tem a parada. E a gente sobe à noite, 11 horas da noite, para chegar lá 5:30 da manhã em cima. Entendeu? Levante sua mão aí para cima, aí para o alto. Deus, nós queremos agradecer. Eu quero pedir a tua bênção para esta viagem em Israel, uma viagem profética, a caravana do pastor Jorge. E vamos estar ali orando, clamando. Deus, eu quero apresentar já aqueles pedidos de oração que os teus filhos já entregaram, Deus, e que vão trazer também no domingo. O Senhor possa abençoar, Deus, cada filho teu, em nome de Jesus. Abençoa a ida e o retorno desta caravana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí, com alegria. Glória a Deus. Eu também tenho uma palavra de Deus para o seu coração, breve, mas uma palavra que vai edificar você. Salmo 84, abra a Bíblia aí. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra, por um instante. A palavra do Senhor nos diz, em Salmo 84, verso 1. Glória a Deus. Salmo 84, verso 1 em diante. E diz assim as Sagradas Escrituras: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção. O cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Te adoramos, Senhor, por esta palavra, oh Deus, por esse salmo, e queremos te honrar, te dar honra para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Poder sentar no seu lugar. Irmãos, uma coisa importante que o crente precisa ter no coração, na essência da sua alma, é o desejo, o prazer de estar na casa de Deus, prazer de estar servindo a Deus, prazer de estar na presença de Deus. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, e é um salmo importante, porque valoriza a presença de Deus no coração das pessoas, e o desejo da pessoa estar na casa de Deus. Ele começa dizendo: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Para muitas pessoas, lugar amável é um botequim, lugar amável é uma festa rave, lugar amável é um prostíbulo, lugar amável é um lugar, é um cinema, é um shopping. Aqui o salmista está expressando o seu amor pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está também o seu coração. O salmista aqui, os filhos de Corá, nesse salmo, eles não estavam expressando desejo por riquezas, fama, poder. Seu maior desejo era estar perto de Deus. Ele está perto de Deus. Nós estamos vivendo um tempo hoje que muitas pessoas, elas estão buscando muitas coisas e estão esquecendo de Deus. Elas esqueceram que a vida, o zoe, a palavra no grego,
Zoe, vida. A vida de Deus, ela está em Deus. E é Deus que detém o poder e a vida. Então a nossa vida, ela tem que estar em prazer em Deus. Prazer de estar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de adorar a Deus, porque nós fomos criados para Deus. Então, essa palavra habitar, ela tem um sentido de morada, habitação, indicando o lugar onde Deus manifesta a sua presença. Deus manifesta a sua presença onde tem um altar consagrado. Um altar consagrado a Deus. Lá no Monte Carmelo havia o altar a Baal, que estava todo limpo, e havia o altar do Deus vivo de Israel, que estava em ruínas. Primeira coisa que o profeta Elias fez foi restaurar o altar que estava em ruínas. Entenda, quando o altar, que é o seu coração, a sua vida, ele está limpo, está voltado para Deus, então o fogo de Deus desce, há uma presença de Deus. Mas quando o altar está em ruína, você tem prazer em futebol, você tem prazer na cachaça, você tem prazer na música mundana, você tem prazer com seus amigos, mas você não tem prazer em Deus. Vir para a casa de Deus é um peso. Trazer você para a igreja, para a presença de Deus, é um sacrifício. Tem que ser arrastado, tem que ser, não. E bora, tem que ser com peso. Tem muitas pessoas que elas hoje têm a oportunidade de estar na presença de Deus, e elas não estão. Pode chegar um dia em que elas procurarão a presença de Deus e não mais encontrarão. Então, é importante entender isso. Quando quem encontra prazer na presença de Deus, não precisa viver correndo atrás de aprovação humana. Porque você está na presença de Deus, não importa quem está olhando para você, se gosta de você ou não. Você está na presença de Deus, você busca a Deus. Tudo que você faz é em torno de Deus, se Deus está aprovando ou não. Tem pessoas que passam a semana inteira, não pega na Bíblia. Tem pessoas que passam a semana inteira, não tem um momento de joelho para falar com Deus. Então a gente precisa voltar à presença de Deus, porque é um estalar de dedo, você pode estar aqui e não está mais. Então você precisa buscar Deus, ter um momento com Deus. Eu sou pastor, eu tenho meu momento com Deus, eu tenho um momento da minha devocional, eu tenho um momento, eu acordo de madrugada, eu tenho um cantinho que eu vou para lá, eu falo, dobro o meu joelho, falo com Deus, seja 3 vezes no dia, seja 4 dias de joelho, 4 momentos de joelho, 2 momentos, 1 momento. Tem dia que eu só consigo joelhar uma vez só e ficar ali falando com Deus, de noite, ou de manhã, ou de madrugada, ou a hora que chego do trabalho. Mas você precisa ter um momento com Deus. Você precisa buscar Deus de todo o coração. Você precisa buscar a presença de Deus, porque a alma que tem sede de Deus jamais será satisfeita pela água deste mundo. Você precisa saciar sua sede nas coisas do Senhor. Buscar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É você pegar, ler a palavra de Deus, você obedecer o que está escrito na palavra do Senhor. É você adorar, ser um adorador do Senhor. Você está aí, está com o seu celular, você ouve as músicas, tantas músicas satânicas, tantas coisas terríveis. E as coisas passam a ser idolatria na sua vida. E Satanás está dominando, irmãos. Satanás está entrando sorrateiramente. Nós estamos aí na Copa aí, ó. A Copa está aí, né? A Copa está aí, os Jogos Olímpicos, não é Olímpicos, não é Copa do Mundo, os países do mundo. Mas olha só, em mensagem subliminar, você vê até na camisa do Brasil, está lá a imagem do demônio, né? O Bafomé lá. Está lá a imagem. Aquela camisa azul, está lá a imagem. Você vê a mensagem subliminar, você vê Satanás aí infiltrado em muitas coisas.
nas músicas, filmes de terror, filmes satânicos, consagrados a Satanás, no alto escalão da magia negra. Aí você assiste aquilo ali, fica ali assistindo, se alimentando daquilo. Mas da presença de Deus você não tem prazer. Você não tem prazer de dobrar o seu joelho. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Eu estou falando como profeta de Deus nessa noite aqui. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Chorar das lágrimas, descer, de você sentir a presença de Deus. De você saber que você não vale nada, que você é pó e cinza, que você é pequeno, que você é ínfimo diante de um Deus soberano, Criador dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas que há. É um Deus poderoso, é um Deus que tem poder. O Hugo pregou aqui sobre Jonas. Há mais 3 dias dentro de um ventre de um peixe. O que é isso? 3 dias dentro de um ventre de um peixe. Como é que isso pode? Isso é uma mentira, isso é um engano. Uma história que inventaram, que a Bíblia inventou. É uma história que a Bíblia inventou. Se você duvida de 3 dias um ser no ventre de um peixe, você duvida disso? Então você deveria duvidar também de uma gestante com uma criança no ventre 9 meses. Pastor, mas e o oxigênio? Deus pode criar o oxigênio? Deus não criou você? Porque se você acha que você veio de uma mistura de molécula ou evolução humana, ou você veio de uma sequência de coisas de evolução, se você pensa assim, olha para o seu interior, olha para a organização do que é um ser humano, as células, olha para a natureza, olha para uma criança no ventre 9 meses se alimentando. Deus pode fazer sim, um ser humano ficar 3 dias no ventre de um peixe. Para quem não sabe, uma baleia, ela sempre vai à superfície para respirar. Deus poderia deixar essa baleia na superfície. Ele governa os céus, a terra e o mar. Ele diz para o mar, fica até aqui, não ultrapasse. Ele diz para a terra, você vai girar em torno do sol. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, criou todas as coisas. Enquanto estou falando aqui, você está me ouvindo, você está respirando. Suas células estão em plena composição aí, seu corpo. Então esse Deus que é soberano, que é criador de todas as coisas, é Deus do universo, é Senhor de todas as coisas, Ele não pode passar batido na sua mente. Você precisa segurar isso, precisa saber, porque o mundo aí fora tem muitas pessoas céticas, pessoas malditas, pessoas que estão em pecado, vivendo uma vida humanista, vivendo uma vida longe de Deus. Aprenderam a criticar o sacro, estão vivendo no profano, e elas são levadas por ciências, tantos conhecimentos de pessoas céticas, pessoas que anulam Deus, pessoas que cancelaram Deus da sua vida, porque fogem de regras, porque a maioria das pessoas que anulam Deus, elas são os ateus, por exemplo, grande parte deles, eles anulam Deus, sabe por quê? Porque eles não querem regras, eles não querem normas. Deus estabeleceu normas, Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu limites, Deus estabeleceu princípios. E a Bíblia diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá vosso Pai Celestial? Dará o Espírito Santo a quem lhe pedir, ou com ele todas as coisas?
Então Deus é soberano. Esse Deus que eu conheço, que você conheceu, esse Deus precisa receber a adoração devida. Ele precisa ser o primeiro na sua vida. Primeiro do que o seu carro, primeiro do que a sua casa, primeiro do que seus parentes, primeiro do que tudo que vier na sua vida. Ele precisa ser tudo o primeiro, porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que muitas pessoas buscam as coisas. Tem pessoas que ficam: pastor, ora por mim, preciso melhorar minha renda, preciso tal. Aí Deus abençoa, prospera a pessoa. A pessoa começa a prosperar, aí ela começa a faltar na igreja. Ela não vem mais nos cultos porque está se ocupando mais. Não te vi na igreja domingo. Muito cansada, semana inteira é muita correria, muita coisa. Eu tive uma festinha, tive um aniversário, tive aquilo, tive um casamento, tive não sei o quê, tudo a pessoa coloca em primeiro lugar, mas Deus está sempre em segundo lugar. Aqui o salmista está levando aos seus ouvintes, que somos nós aqui agora, a compreender que Deus, ele precisa ser o principal na nossa vida. O versículo 3 diz: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninhos para si. O salmista observa que até os pequenos pássaros encontram abrigo junto ao altar. E eles começam 5 horas da manhã, 5:30, mais precisamente 5:30. Eles começam a sacudir as asas, e eles começam a cantar, e eles começam a gorjear, eles começam a cantar. Isso revela que Deus cuida dos pequenos, dos esquecidos e daqueles que confiam nele. Você não é uma obra de acidente. Você foi criado por Deus. Você está nessa terra e tem um propósito de Deus para você nessa terra. Não tenha dúvida disso. O que você precisa fazer é priorizar na tua vida Deus. Prioriza Deus na tua vida. Você está muito ocupado, sua mente está muito ocupada nos problemas dessa vida, e Deus está falando: achegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Prioriza Deus, tenha tempo para Deus. Você tem tempo para tudo, para futebol, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Prioriza um momento como esse. É o primeiro dia da semana, é o domingo. Prioriza. Arrasta a sua família, pega todo mundo, vamos para a igreja. Vamos buscar o Senhor. Vamos servir a Deus. Nenhuma vida é pequena demais para escapar dos cuidados de Deus. Deus cuida de tudo. Deus cuida de você. Mesmo sendo você tão ingrato, como eu também sou, porque o que eu faço e o que você faz é pequeno comparado ao que a soberania daquele que é soberano é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O salmista está dizendo que a nossa força, que o pardal encontrou casa e ninhos para si, abrigo, que se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida das aves, Ele cuida também de você, nos mínimos detalhes. Deus cuida de você nas pequenas coisas da sua vida. E o versículo 5 do Salmo 84 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O texto diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Muitas pessoas confiam em sua capacidade humana, na força do braço. Mas o salmista declara que a verdadeira força não vem da força do braço. A verdadeira força vem de Deus. E isso é um reconhecimento que o crente tem. É o reconhecimento que o salmista está dizendo: olha, bem-aventurados o homem cuja força está em ti. Então, Deus, eu sou limitado, a minha força é pequena, a minha força vem de ti.
Tu sabe esse obstáculo que está à minha frente. Tu sabe os desafios que eu tenho. Tu sabe das minhas necessidades. Então, é preciso buscar a Deus. Diga comigo, quando a nossa força termina, mais forte, quando a nossa força termina, a força de Deus começa. Então, quando a gente sente que chegou no nosso limite, entra então o ilimitado, entra Deus. Mas o que nós precisamos? Nos curvar diante dEle, buscar a sua presença, separar o tempo para Deus. Seu pastor, sua esposa, seu marido, seus filhos, não precisa ver você tirando tempo para Ele, não. As pessoas, você não precisa colocar na rede social aqui, ó, estou de joelhos aqui, ó. Não precisa. Ele, Deus é que precisa ver você. Ele tem saudade de muitas pessoas que antes tinham intimidade, buscavam a presença dele e hoje não buscam mais. E há também uma classe de pessoas que só busca a Deus quando o negócio está na linha tênue, aquela linha tênue que divide, no limite. Então nós temos que ser grato a Deus pelo alimento, pelo fruto, pela vida, pelo o bem que recebemos, pelos livramentos, porque você não está isento do mal. Essa semana eu tirei uns 2 ou 3 dias para fazer caminhada, me preparando para a subida para o Sinai. Aí estou lá, parei ali próximo da hora da lagoa, assim, uma subida. Aí uma pessoa com um carro novo, Tigo, como é que é? Tigo. Tá. E eu parado, estava escuro ainda, que era 5h15 da manhã. A mulher veio, rapaz, e pá, bateu no meu carro, rapaz. Que meu carro balançou assim, eu tomei aquele susto, 5h30 da manhã, pensei que o mundo estava acabando. E tal, eu fiquei assim. Olha, eu parado, 5h15 da manhã, o carro dela fundou, rapaz, carro novo, que vai ficar uns 3 ou 4 mil reais, conserto aquilo lá. Eu olhei para o meu carro, não teve nada. E ela desesperada, me desculpe, tal, a câmera de ré não funcionou, tal. Eu falei, calma, fica tranquilo. O mal está aí fora. Tem mesmo você não está isento de passar por provações, lutas, perseguições ou danos. Mas você não pode perder a essência de Deus. Você não pode estragar o seu dia por uma situação, às vezes, que acontece. Às vezes o inimigo vem para roubar a tua alegria, fazer de você uma pessoa desistida, desistir da vida, desistir de você, desistir dos seus sonhos. Ei, Deus é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Decida viver hoje para Deus, ame a Deus, corra para Deus, adore a Deus, cante a Deus. Palavras doxológicas que exaltam o nome de Deus. Sua casa tem que ser um ambiente profético. Coloca músicas que adoram o Senhor, que exaltam o nome de Deus. Um ambiente de adoração, um ambiente de Deus. Um ambiente cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Seu trabalho, chega no seu trabalho, levanta as mãos, Deus, abençoa meu dia. Hoje é o primeiro dia da semana, Senhor, abençoa essa semana. Meu Deus, abre portas para mim, eu preciso de milagres essa semana. Deus, nós estamos no mês de junho. Deus, eu preciso que esse mês seja um mês de boas notícias. Eu preciso que o Senhor faça aquilo que o homem não pode fazer. Entra com providência. Você vai dizendo, vai falando. Porque a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á. Aliás, a Bíblia fala só 2 vezes. Pedi, dá-se-vos-á. Mas esse pedir é como se estivesse falando assim: peça. E Jesus diz: tudo que pedides ao Pai em meu nome recebereis.
para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora preste bem atenção, tem coisas que Deus vai fazer, tem coisas que Ele já fez, tem coisas que é para você fazer. Então são atitudes que vai levar você para um nível espiritual maior. Então seja fiel. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. Seja fiel com seu cônjuge, seja fiel nas suas transações financeiras, compre, paga. Seja fiel com seu Deus, seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Seja leal. Quando é para dizer sim, diga sim. Quando é para dizer não, diga não. Arrume a sua vida, põe em ordem a sua casa. Adore ao Senhor, busque ao Senhor. Diga comigo, quem depende de Deus não vive sustentado pelas circunstâncias, mas pelas promessas. Então existem promessas de Deus. Irmão, se não tivesse promessas de Deus nas Sagradas Escrituras, mas existem promessas de Deus, e Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele é fiel para te abençoar, para abrir portas, para mudar situações, para tirar você de um charco de lodo, de dívidas, ou de preocupação, ou de problemas. Então somente busca a Deus, decida a partir de hoje, não, eu vou buscar mais o Senhor. Tem uma campanha aí, portas abertas, quarta-feira, eu vou mergulhar nessa campanha, eu vou receber oração, eu vou buscar a Deus, vou acordar de madrugada, está no carro, está falando com Deus, está buscando a Deus. Busque a Deus, porque se Deus entrar nesse negócio da sua vida, escuta que eu vou te falar, tudo muda. Sabe por que muitas coisas não mudou? Porque você está priorizando outras coisas, mas não está priorizando Deus. Prioriza a Deus, prioriza o Senhor. Faz um jejum. Separa um tempo para jejuar, ficar sem comer, se alimentar, de consagração. Vou consagrar meu Deus, vou jejuar, vou buscar Deus. Eu preciso ver milagres, eu preciso ver acontecer. Talvez sua vida está muito parada, está muito sem um movimento espiritual. Você precisa ver as coisas acontecer. Enquanto eu estou falando, o relógio está passando ali, a terra está girando, o sol está girando, a lua está girando, Marte está girando, está tudo girando, o rio está descendo o leito e desaguando no mar, o mar, as ondas, o vento está soprando e está tendo movimento. E Deus quer fazer um movimento na sua vida, mas começa com você, dá um salto. Está muito parado espiritualmente. Por último, Deus transforma o vale em lugar de bênção. Versículo 6 diz assim: passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, um vale árido. O vale de Baca representa lágrimas, representa sofrimento, adversidade. Quem aqui não enfrentou ou está enfrentando um vale de Baca? Não é fácil você passar por um vale árido, mas entenda, Deus pode transformar o vale árido em um manancial. Vocês vão acompanhar comigo nessa viagem aí o trajeto, o asfalto de Egito até Israel. É só deserto, só que você vê aquele asfalto no meio, e só areia de um lado, areia de outro, tanque de guerra e tal, e o ônibus aí a 100, 110 no asfalto, e só vê só deserto. Tem lugar árido, mas de repente aí aparece uma aldeia, aparece um oásis, aparece um verde. Você não pode compreender os desígnios de Deus. Deus tem um propósito. Levanta a mão direita lá em cima. Diga: eu creio que o Senhor tem um propósito na minha vida, e eu não partirei dessa terra sem que os propósitos do Senhor se cumpram na minha vida. Então, o texto nos diz que o justo evita o vale, mas que passa por ele. E você pode passar pelo vale, mas Deus vai te guardar. Diga comigo: quem caminha com Deus atravessa o vale,
mas não permanece no vale. Porque Deus tem sempre um oásis, um refúgio. Amém? Então olha para mim que eu vou dizer para você aqui, ó. Está vivendo uma luta, uma batalha? Vai passar. Vai passar. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de gente famosa. Você precisa só de Deus. O dono do ouro e da prata, o Senhor dos senhores. Você só precisa de Deus. Deus pode virar uma chave. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode fazer algo. É Deus, é Deus. Busque a Ele. Busque a Ele uma estratégia. O mesmo Deus que permite a prova também prepara a vitória. É o Deus que pode te dar a vitória. Fique de pé no teu lugar. Versículo 7. Vão indo de força em força. Versículo 10. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ei, olha para mim aqui. Isso pode ser uma realidade na sua vida? Isso precisa ser uma realidade na sua vida. O texto diz: um dia na presença de Deus vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Vale mais um dia no átrio de Deus, na casa de Deus, do que 1000 vezes em outro lugar. Então esse deve ser o seu desejo, essa deve ser a sua alma, isso deve ser o seu gritar, deve ser o respirar. Como diz o salmista, assim como suspira a corça pelas correntes de águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O salmista está dizendo que assim como a corça, ela anseia pelas águas suaves, as águas límpidas. Assim como a corça suspira, ela tem anseio de encontrar água. A minha alma suspira por ti. Silêncio aqui, por favor, só um minutinho aqui, por favor. Assim como a corça suspira pelas correntes de águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede pelo Deus vivo. É acordar de manhã, irmãos, com vontade de falar com Deus. É colocar a cabeça no travesseiro e, como o salmista, dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. É você saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem a autorização de Deus. Tudo está nas suas mãos. Tudo está no seu controle. Deus está aqui nessa noite. Você recebe essa palavra no teu coração? Abre as suas mãos. Por gentileza, levitas, toque aí. Feche teus olhos aí onde você está.